Boa noite. Oi, Camila. Eloá. Boa noite. Oi, Carla. Bianca. Diogo. O Diogo já pediu aqui. Beleza. Gustavo, Andressa. Boa noite a todos. Deixa eu só dar um aviso aqui enquanto o pessoal... Oi, Diogueto. E aí, Thiago? Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Vou só avisar o pessoal aqui que a gente está entrando lá no nosso grupo do Telegram. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí quem estiver ouvindo. Se a imagem estiver boa, o som estiver bom. Thiagão entrou aí. Fala, Xará. Leite. Maísa. Se vocês... Enquanto a gente está entrando, pega esse aviãozinho, manda aí para algum colega seu que possivelmente tem interesse na área, no assunto que nós vamos falar hoje. A Irene está aí também. Compartilha aí, pessoal. E esse foi um tema que foi, né, o vencedor aí da nossa enquete, né? A gente estava entre metas SMART para essa semana e os hábitos, né? Os hábitos empreendedores, os hábitos, né, dos vencedores aí. E essa foi a escolhida pelos seguidores. Bom, para quem está aí, né, não sei se já observou o assunto nosso de hoje. Hoje a gente vai falar na minha opinião, de um assunto muito importante e na verdade, uma característica, e não só uma característica, mas uma habilidade. Eu falo que o hábito é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Parece que tá cansado, né, Eduardo? Você deve saber o porquê que eu tô cara de cansado. Final de semestre para professor não é fácil, não. O Thiago, fixa o título aí nos comentários aí. Ah, tá. Pera aí. Então vai falando aí O enquanto eu Rafa vou entrou. fazer. Para o pessoal que foi entrando saber o que... Você está cansado, Thiago? Acho que é porque o Eduardo está te dando muito trabalho na faculdade, é isso. Não, demais, Né, Eduardo? demais. Demais da conta. Para fixar é clicar e segurar aqui, achei. Segurar, né? Clica e Pronto. segura. Aí. Beleza. Bom, então vamos começar? Vamos lá, né? Como o Diogo estava falando, a gente abriu uma enquete, né? Essa live de terça-feira ela faz parte das lives sobre empreendedorismo e inovação na fisioterapia, que a gente sempre fala. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre hábitos, né? O Diogo colocou o título mais focado para hábitos vencedores, né? Que é o que a gente vai falar hoje. E a gente percebe, né, Diogo? A gente trabalha com várias pessoas ao nosso redor, vários outros profissionais da fisioterapia, não só, e outras pessoas não fisioterapeutas, e a gente percebe que uma falha muito comum de grande parte desses profissionais é a ausência de hábitos, né? A ausência de hábitos realmente hoje ela está totalmente relacionada com produtividade, objetivos e até mesmo alguns sonhos aí a serem alcançados por esses profissionais. Eu percebo bastante nisso. O Diogo, assim como eu, além de fisioterapeutas, a gente é professor também e a gente percebe que esses hábitos eles têm que ser. A gente tenta auxiliar bastante os nossos alunos a tentarem consolidar e inserir alguns hábitos de vida, principalmente pensando em futuros profissionais.
E a gente percebe que isso é algo que faz muita, mas muita diferença mesmo no seu dia a dia como profissional e como pessoa também, né? Exato. E, então, assim, eu queria começar, Diogo, a gente falando um pouquinho o que seria realmente hábito, né? Para as pessoas realmente entenderem o que significa hábito, né? Então, existe uma similaridade muito entre hábitos e rotinas, né? Que eu vejo algo como muito comum, né? Então, por exemplo, rotinas podem se tornar futuramente hábitos, né? E o hábito hoje ele é muito importante, né? A Camila até jogou Ah, qual a maior deficiência empreendedora que a gente vê. Você pode ter certeza, Camila, que uma deficiência é essa da ausência de hábito. Isso é muito comum. Eu vejo isso em vários profissionais, tá? Então, você vê no início de um projeto, no início de um caminho, essa pessoa começar a estabelecer ali algumas rotinas. Só que essas rotinas, elas vão se perdendo ao longo do tempo. Então, ou seja, essas rotinas, elas não se tornam hábitos. E hábitos, eles são muito importantes para você realmente conquistar e chegar nos seus objetivos, tá? Que aí a gente vai falar de várias possibilidades e algumas técnicas, inclusive para vocês desenvolverem esses hábitos, né, Diogo? aham. Deixa eu antes só dar uma passada. Eu vi até que o Mateusão tá aí assistindo a gente, da Brafim também. Eu queria dar uma passada só para a gente embasar um pouco cientificamente isso, para o pessoal não achar que é uma conversa de isso é conversa de coach ou conversa de cara que já está lá e não sei o que, não é. Né? Então, assim, para a gente entender melhor isso, eu vou puxar aqui para a área da neuro, né, que é a minha área. Então, a Ruth entrou, ó, que foi nossa professora, foi nosso professor de neuro. Então, se eu estiver falando besteira aí, vocês me corrigem, gente. Mas, assim, o que acontece com o cérebro? Né? O nosso cérebro, ele tem, né, o peso dele, ou o volume corporal, corresponde a 2% do volume corporal, do peso corporal inteiro. Só que ele consome 20% de toda a energia que a gente consome. Né? Então, 20% do oxigênio e glicose, isso vai para o cérebro. Então, é um órgão que tem um tamanho tão pequeno, né, em relação ao corpo todo, mas que consome 20% de toda a energia, né, que a gente ingere. Então, o que o cérebro faz todos os dias, a todo momento, 24 horas por dia? Ele está buscando formas de boicotar a gente. Né? Então, ele tenta preservar a energia, né, uma estratégia de conservação de energia. O que ele faz? Qualquer coisa que você vai fazer, o seu cérebro vai falar assim, não faz isso não, porque isso aí vai gastar energia. E aí você fala, quer saber mesmo, não vou fazer isso não. Né? Então, o que ele tenta fazer sempre com a gente? Tentar rodar o nosso corpo, o nosso organismo, no automático, no que ele já sabe. Né? Então, por exemplo, se você falou assim, não, agora eu vou aprender a tocar um instrumento, vou aprender a tocar violão. Né? O seu cérebro vai falar assim, não, cara, não faz isso não. Você vai gastar muita energia, isso é difícil, você vai ter que ficar horas e horas consumindo, estudando, e vai... Não faz isso não. Aí você pega, começa a fazer, de repente você para, você vai, realmente, meu cérebro tem razão. Isso aí consome muita energia mesmo. Isso serve para qualquer habilidade nova. Né? A Camila Torriani, né, que a Thiago conheceu ela no Meet, né? Ela fala muito de neuroplasticidade, né? Que a gente tem a plasticidade boa e a plasticidade ruim, né? Só que tanto a boa quanto a ruim, ela consome muita energia. E o cérebro quer rodar só no automático, só no que você já sabe. Então, quando você fala assim, eu vou acordar cedo para correr, ou para meditar, ou para fazer qualquer coisa diferente do que você faz, o seu cérebro vai falar assim, não faz. Não faz não, a cama está quentinha, fica aqui, o sofá está quentinho, fica aqui, não levanta. Né? Porque isso gasta energia.
Então, o tempo inteiro é o cérebro fazendo isso com a gente. E aí a gente vira uma coisa que é uma pessoa que é procrastinadora, né? O que é a procrastinação? É justamente você ficar ali naquela zona de conforto e deixar as coisas para frente. Não vou fazer hoje não, deixa para amanhã, né? Vamos deixar isso para lá. Eu acho que tem muita gente que se identifica, deve estar se identificando aí com isso. A gente também, em alguns momentos, né, a gente também se identifica porque isso é uma coisa fisiológica, tá? O cérebro, ele está guardando energia para a gente não, né? Porque o cérebro tem reserva de energia, igual a barriga, a gente vai acumulando, né? No pânceps aqui, o cérebro tem reserva. Então, ele fala assim, não gasta não, porque vai que amanhã não tem comida, né? Então, fica quieto aí. E isso é muito prejudicial. Então, acho que a primeira coisa, Thiago, a gente tem que pensar é entender o funcionamento. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, cara, eu não consigo, né? Eu não consigo criar um hábito, eu não consigo criar uma rotina. A gente tem que ver isso aí claramente entre os fisioterapeutas, mas não é, o problema não é você, é o seu cérebro que te boicota. Então é uma briga diária, constante. Todo momento a gente tem que estar brigando com o nosso cérebro para falar assim, cara, você está falando não, que não é para fazer, mas eu vou fazer. Eu vou pegar e vou mudar aonde eu vou. Então acho que primeiro a gente tem que entender essa base. A partir daí a gente começar a desenvolver, falar o que é hábitos e procrastinação e tudo mais. Na verdade, isso aí fazem parte de hábitos automáticos do próprio cérebro, né? Isso que você estava falando. Isso é meio que automatizado pelo cérebro, ele sempre tentar te boicotar. Quando você vai tentar fazer alguma coisa que vai te demandar algum esforço. Então é importante realmente as pessoas saberem que isso neurofisiologicamente acontece e a gente tem que, na verdade, lutar contra esse hábito automático aí a nível cerebral. Diogo, e quando a gente fala de hábito, né, existe algo muito descrito aí por um autor, não sei se alguém já leu O Poder do Hábito, né, um livro muito conhecido, e ele tem uma parte lá que ele fala do loop do hábito, né? E dentro desse loop do hábito, loop seria como se fosse um triângulo que envolve 3 pontos importantes, né? Que seria o que ele chama de deixa, da rotina e da recompensa, né? A deixa seria aquela oportunidade. Então, por exemplo, aquela oportunidade de você tentar instalar um hábito ou aquela pegada que você... Não, eu vou... Aquela ideia que você teve. Um gatilho, né? Isso, o gatilho. Essa seria o que ele descreve aí como a deixa. A partir dessa deixa, você tem aí um ponto muito importante agora, que é a instalação de uma rotina a partir dessa ideia, desse gatilho que você teve. A instalação dessa rotina. Esse processo de rotina é o momento que, na verdade, você está lutando contra o seu cérebro. E durante essa parte da rotina, a gente fala que instalar novas rotinas é muito difícil. Esse processo é um processo que ele vai demandar, né? E tem vários estudos que mostram que ele demanda aproximadamente 2 meses. Então, você precisa de instalar uma rotina por aproximadamente 2 meses para que essa rotina ela comece a se tornar um hábito. E é muito importante que essa sua rotina ela esteja diretamente relacionada também a uma recompensa. Então, não adianta você ter ou criar, a partir dessa deixa, essa rotina sem ter uma recompensa clara na sua cabeça. Então, é muito importante que você saiba o seguinte, essa mudança sua, a partir de hoje, ela tem uma recompensa. Eu vou dar um exemplo mais prático, já que nós estamos falando aqui de empreendedorismo e inovação. Você quer empreender, né? Você quer desenvolver um novo empreendimento, um novo negócio, uma nova ideia. Então, às vezes, essa ideia sua inicial foi a deixa. Você tem que instalar agora uma rotina para o desenvolvimento, por exemplo, de um plano de negócio. E no desenvolvimento de um plano de negócio, você tem todo um processo. E você tem que instalar, dentro desse processo, uma rotina, passo a passo, para você realmente desenvolver
esse processo ou essa rotina. E a partir daí que você tem que ter muito bem pré-estabelecido e desenvolvido lá na frente qual a recompensa que você vai ter a partir dessa rotina criada. E esse loop ele tem que continuar sendo alimentado, né? Desde a sua recompensa a você manter essa rotina. Porque hoje o que mais existe são pessoas que instalam novas rotinas, que começam a predeterminar algumas ações e algumas mudanças e elas não conseguem manter essas rotinas, ou seja, elas não conseguem desenvolver esses hábitos, né? Então, eu vejo o que é mais triste Exato. no desenvolvimento do hábito é você não chegar a desenvolver o hábito e você, na verdade, se perder durante as instalações dessas rotinas. Não sei se você concorda, Diogo. Exato. Eu acho assim, sim, e o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa não tem essa recompensa definida, que eu vou chamar de objetivo, né? Pensar o sonho ou qualquer coisa, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, eu vou acordar, vou trabalhar, ou eu vou estudar um artigo por dia, por exemplo, né? Vou estudar um artigo por dia, vou criar essa rotina, esse hábito. Eu quero me habituar a estudar todo dia, então eu vou estudar um artigo, vou assistir uma live todo dia, eu vou fazer... Qual que é o grande problema que as pessoas desistem antes disso se tornar um hábito, né? Ela não tem o objetivo lá na frente ou a recompensa lá na frente. Então, assim, você vai estudar todo dia ou você vai assistir uma live todo dia, para quê? Aonde você quer chegar, né? Então, eu acho que para esse hábito, para você não desistir no meio, porque o seu cérebro vai fazer você desistir, para você não desistir no meio da história, você tem que ter claramente aonde você quer chegar, né? Ou seja, é a recompensa, né? Então, assim, olha, eu vou estudar todos os dias, seja conteúdo da fisioterapia, técnico, ou seja, empreendedorismo, porque eu quero daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, aí o objetivo é de cada um. Eu quero, sei lá, aumentar o meu ticket médio, eu quero estar ganhando, sei lá, cobrando R$200 uma sessão, eu quero ter uma casa própria, eu quero trocar de carro, eu quero, sei lá, o objetivo é de cada um, né? A recompensa é de cada um. Só que a grande maioria das pessoas que eu vejo não conseguem visualizar essa recompensa lá na frente. É por isso que o hábito se perde. A pessoa começa na primeira semana, vai bem, na segunda, daqui a pouco ele se perde. Por quê? Porque ele fala assim, o cérebro vai falar assim, meu amigo, você está gastando uma energia danada, para que isso? Aí o cara não definiu o objetivo e vai falar assim, realmente, para que isso? E aí ele desiste, vai fazer outra coisa, né? Então eu acho que nesse sentido, as 3 coisas do looping são importantes, né? Sim. Mas eu acho que primeiro a gente tem que definir o objetivo, aonde a pessoa quer chegar, para que ela vai fazer esse hábito, né? Seja uma atividade esportiva, uma prática de esporte, atividade física, qualquer coisa. Meditação. Olha, eu quero isso para melhorar tal e tal parâmetro, né? Sim. Quero emagrecer tantos quilos, eu quero ter mais saúde, eu quero melhorar meu colesterol, sei lá, né? Isso eu acho que é um ponto que muita gente se perde. Né? Ele não ter bem estabelecido e claro aonde ele quer chegar e o que ele vai ganhar instalando essa rotina, né? Ou com essa mudança de hábito. Diogo, o que você pontuaria hoje falando em gestão, empreendedorismo, inovação, que na sua opinião seriam importantes hábitos de pessoas empreendedoras e inovadoras? Cara, eu acho assim, pensando na área da fisioterapia, né, ou na área da saúde, eu acho que um ponto importante, né, que a gente sabe que os pacientes, né, procuram isso, é o resultado, né, do atendimento. Então, eu acho que eu vou falar aqui até mais de um hábito. O que eu vejo? Não deixar a parte científica de lado, então, estudar todo dia, né? E também começar a criar novas habilidades que não são técnicas, né? Habilidades pessoais, vamos dizer
comportamentais, né? Então, eu acho assim, esse desenvolvimento de habilidades, a pessoa às vezes até, vou ler um livro, li um livro legal sobre gestão, sobre negócio, sobre empreendedorismo, mas a pessoa não tá definida onde ela quer chegar. Então, às vezes, ela não consegue sair do lugar, ela gasta muita energia, mas não sai do lugar, é como se estivesse andando na esteira, né? Aham. Então, eu acho que ter o objetivo bem definido e tentar executar isso de forma sistemática, eu acho que é uma coisa mais importante, sabe? Por quê? Porque vai ter outra coisa importante, eliminar distratores, Sim. né? Esse eu acho que é um grande problema da nossa sociedade hoje. Atual. Distratores. Todo lugar que você olha tem distrator, né? Então, assim, os caras, os grandes empreendedores, eles até utilizam a técnica do Pomodoro, né? Que eles dividem o tempo das tarefas em 40 minutos, o cara desliga tudo e foca naquela tarefa. Terminou aquela tarefa? Para, descansa, relaxa. Diogo, Mais 40 fala minutos. melhor, que eu não sei se todo mundo sabe, o que são distratores. Então, o que são os distratores, gente? É tudo aquilo que vai fazer você perder o foco, né? Então, assim, eu observo muita gente fisioterapeuta que gosta de trabalhar, está empenhado, tem uma energia, assim, fantástica, só que a pessoa não tem foco e ela se distrai com tudo, né? Então, assim, o que é o distrator? Pode ser tanto rede social, quanto conversa Televisão. com amigos, televisão, quanto até ambiente. Então, assim, se é uma pessoa que às vezes está tá estudando ou está trabalhando alguma coisa numa janela e aí aquele negócio ali, aquele movimento da rua chama atenção, você tem que mudar de ambiente, né? Então, assim, e até, eu acho que até propostas, conversas, oportunidades, isso também é distrator. Então, assim, a gente vai ter várias, na vida, na nossa carreira, a gente vai ter várias oportunidades que às vezes estão disfarçadas, né? Que às vezes nem é tanta oportunidade, mas aí você vai falar, se eu pego isso aqui, aí eu pego aquilo ali, aí eu mudo de área aqui. Não, hoje está bombando mais a respiratória por causa do Covid. Eu vou lá. Não, agora eu tô mais, o Pilates aqui tá dando. Não, agora... A pessoa se perde, né? Então ele não foca. Então esses distratores podem ser tanto rede social, televisão, né? Até outras coisas dentro Tratores da própria profissão. profissionais também que tiram ele daquele objetivo ou daquela recompensa que ele busca, né? São as pessoas que Exatamente. mudam muito de objetivo, né? Exatamente. Mudou muito de objetivo, às vezes não consegue chegar lá nunca, né? Na O Thiago verdade, perguntou. o Thiago perguntou assim, esse distrator seria falta de um bom nicho? Não necessariamente, Thiago. É muito provável, não necessariamente um bom nicho, mas um nicho não muito bem estabelecido, né? Ou um nicho não muito claro, porque o nicho ele tem que ter um envolvimento, né? Não só de recompensa econômica, mas pessoal também, de prazer social, de realização pessoal. Então, às vezes, isso não está bem claro. E aí pode ser que qualquer pequeno distrator ao longo do processo faça essa pessoa desviar desse objetivo, né? Isso acontece muito. E os distratores, eles muito comumente te tiram da rotina, né? Eles te tiram da rotina e aí eles começam a quebrar essa possibilidade de desenvolvimento do seu hábito ou de um hábito. Então, assim, o Diogo estava Exato. falando da questão do hábito da leitura, do hábito de estudar, do hábito da oportunidade. Eu falo que uma das coisas muito importantes, na minha opinião, de hábitos, é você sempre estar atualizado com os melhores profissionais da sua área. Então, se você tem um nicho estabelecido, quem são os melhores profissionais do meu nicho? Eu não estou falando de necessariamente só Brasil, fora do Brasil. O que essas pessoas estão fazendo? O que eles estão desenvolvendo? O que eles estão estudando? Né? O que eles estão fazendo? Porque a partir daí, você vai sempre se manter atualizado e isso vai te facilitar muito no seu hábito de inovar, né? Que é o hábito de inovar. A gente fala que inovação tem que ser um hábito constante. Só que esse hábito constante de inovação ele só acontece se você está sempre pensando nele. Se você perde
aquela instigada, né? Na verdade, aquele gatilho de inovação, você para de inovar, né? E se você para de inovar, você deixa de estabelecer essa rotina de inovação, você deixa de estabelecer essas mudanças constantes, né, dentro do seu dia a dia. E um outro hábito que eu vejo, Diogo, não sei se você ia falar, que é o hábito da gente começar a enxergar a clínica, o serviço, o nosso atendimento de forma administrativa e como um gestor. Então, ter um outro olhar. Não enxergar apenas como fisioterapeuta. Então, a gente tem muito hábito de ver os resultados dos nossos pacientes. Ah, não, o resultado do meu paciente está suficiente. Não, isso é importante, isso é um hábito importante. Agora, por exemplo, você avaliar o seu pós-atendimento, né? As avaliações de pós-atendimentos são pontos muito importantes para você observar possíveis falhas. E isso você tem que criar dentro da sua rotina um hábito. Então, por exemplo, anualmente ou de 6 em 6 meses, eu vou entrar em contato com meus ex-pacientes para avaliar, por exemplo, como foi o meu atendimento, como eles estão, né? O que a gente chama de pós-atendimento. Nós fizemos isso até agora recente. Então, criar o hábito de voltar, né? É o famoso que a gente chama de pós-venda, mas não é um pós-venda, é um pós-atendimento. Como é que será que meus pacientes estão? Então, depois de 1 ano, 6 meses, só que isso tem que criar um hábito. Não adianta eu fazer isso em 2019, não fazer mais em 2020, esquecer esse hábito. Então, criar, e hoje existem vários sistemas, né, Diogo? Eu estou falando agora de programinhas, de lembretes, de celular que você bota alarme, de agenda que você coloca avisos. Então, a gente criar o hábito de desenvolver rotinas dentro, não só do nosso trabalho como fisioterapeuta, mas do nosso trabalho também como gestor, né? Como profissional também da área empreendedora. Thiago, só voltando aqui na pergunta do Xará, do Thiago Ximenes, eu acho que a falta do bom nicho pode ser um distrator, mas também pode, não é só isso, pode ter gente que tem um nicho bem definido e mesmo assim se distrai com outras coisas, né? Então, assim, pode ser um distrator, mas não é o que é realmente, né, essencial. E aí, por exemplo, que a secretária colheu os dados. E aí eu já queria complementar isso aí que você falou, Thiago, que é a questão da gente não tem, fisioterapeuta não tem hábito de mensurar as coisas, né? Mensurar tratamento, o Felipe Lemos fala muito isso, né? O que não é medido, não é melhorado, então não tem como a gente melhorar. Então, assim, a fisioterapia hoje, ela é muito qualitativa ainda na prática clínica. Ela é quantitativa onde? Em pesquisa. Mas na prática clínica, a gente, eu acho que meu paciente melhorou. Tudo bem que a CIF está aí, a gente mostra muita coisa pensando em atividade de participação, que é realmente mais qualitativo, mas a gente tem que medir, por exemplo, o grau de satisfação. Meu paciente saiu satisfeito. Seu áudio está cortando, Diogo. Opa, caí aqui. Voltei. Ele deu uma cortada. Ouvindo? Você estava falando do quanto. Está satisfeito quanto? Satisfeito quanto, né? Então a gente precisa medir tanto a parte técnica quanto a parte de faturamento da clínica, ou do seu consultório, ou do seu atendimento, né? E aí, puxando até nisso, Thiago, eu lembrei agora que a gente passou uma atividade para o pessoal fazer na semana passada, né? Que é medir, calcular quanto é o custo de cada atendimento. Eu queria ver quem está aqui que conseguiu calcular isso. A gente recebeu algumas mensagens aí durante a semana, mas quem está aqui, não precisa nem falar quanto que é o custo, mas quem está aqui e conseguiu calcular, dá um oi para a gente aí, fala que se conseguiu ou não, né? Porque isso
é um hábito que a gente tem que criar, a gente tem que medir isso, tem que calcular nessas questões. Aham. Não E é? eu digo o seguinte, Diogo, se a gente não estabelece, né, esses hábitos, inclusive puxando a sua pergunta, Thiago, quem vai fazer isso é você ou a secretária, na verdade é o seguinte, lógico, quem vai levantar isso é a secretária, mas quem que vai criar o hábito de cobrança disso para ela? Quem que vai criar o hábito de agendar, de passar, de delegar essas informações? É o que eu falei algumas semanas atrás, que não somos nós que temos que abraçar tudo, mas você tem que ser pelo menos a cabeça ou o gestor desse processo. Sentar com a sua secretária e falar assim, ó, quero que você faça um questionário, você faz uma mensagem e que você mande isso, por exemplo, para todos os meus ex-pacientes. E eu quero a resposta de tudo isso, por exemplo, em gráficos. Eu estou te falando isso porque nós fizemos, eu passei o questionário, eu passei as perguntas para a secretária tabulou isso, fez tudo direitinho. Agora, você concorda comigo que não adianta também você ter o hábito de aplicar, de mensurar e não de analisar. Então, a gente tem que ter o hábito também de parar, de analisar, de estudar, né? De fazer reflexões com os números e as Corrigir. informações que a gente tem, de corrigir. Porque a gente tem um hábito, às vezes, o Diogo estava falando do hábito de mensurar, do hábito de quantificar, de avaliar. Mas às vezes você tem esse hábito. Mas você não tem, na minha opinião, um hábito mais importante, que é parar e estudar. Eu brinco muito que é um namoro e namorar as informações que você tem. Então, às vezes, Thiago, você tem um monte de dado, mas você não para ver isso. Então, de que adianta você ter informações sobre os seus atendimentos, quantidades de atendimentos, endereços dos seus pacientes, sexo dos seus pacientes, os casos atendidos? A gente chama de CRM, né? Mas se você não tem tempo de sentar na frente do computador, ou não é nem tempo, é o hábito de sentar na frente do computador e analisar esses hábitos. Nossa, olha aqui, eu não tinha parado para pensar, então eu vou mudar a minha estratégia. Então, assim, você criar o hábito de analisar, estudar e namorar esses dados é um hábito extremamente importante para você direcionar, inclusive, as seus novos objetivos, né? Ou as suas novas condutas ali dentro da sua clínica. Né, Diogo? Exato. E eu acho assim, quem tem mais dificuldade, já dando uma dica, né? Quem tem mais dificuldade nessa área, ou está começando a, né, empreender agora, pensando nesse sentido, pode criar esse hábito, por exemplo, a cada 6 meses, uma vez por ano, de analisar os dados, eu digo, né? Coletar dados tem que ser diário, não tem jeito. Mas eu digo de, às vezes, analisar dados, né? Então, começa a analisar esses dados a cada 6 meses, uma vez por ano. Bom, então toda vez nas férias aqui, dá uma diminuída nos atendimentos, eu vou tirar um tempo, vou tirar uma semana só para coletar esses dados todos, colocar na planilha, né, esses dados das fichas de avaliações, do prontuário eletrônico, enfim, né? Vou pegar todos esses dados no final do ano, vou plotar numa planilha, e vou sentar, vou ter uma semana aí, eu vou analisar isso e vou tentar bolar estratégia para o ano que vem, né? Sim. Ou para o semestre que vem, se não der para fazer isso mensal, né? Que faça, né, semestralmente ou anualmente, né? Então, eu acho Aham. que é uma coisa importante iniciar, né? Aí vem a questão da ação, né, Thiago? Muita Exato. gente, às vezes, fica muito no planejamento e não age. Então, eu acho assim, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, começa com o que você tem, né? Sim, Se sim. você for esperar a condição exata para você fazer, você não vai fazer nada nunca. Você É, nunca vai começar, é. né? Aí, Porque Diogo, assim, tem um ponto, uma dica boa em cima disso que você falou. Começa com o que você tem, começa devagar, começa com pouco, né? Eles chamam de mini hábitos. Então, vai uma dica aí muito boa, né? Para você começar um hábito, não comece com uma mudança repentina, drástica para esse novo hábito. Então, o Diogo estava falando, começa a levantar algumas informações dos seus atendimentos, começa a quantificar,
Não começa de uma vez. Às vezes, assim, quando você começa com uma mudança, uma introdução de um hábito de forma muito, né, abrupta, vou falar dessa forma, a possibilidade desse hábito não ser incorporado e instaurado é muito grande. Então, qual que seria a grande dica aí? Uma grande dica é você trabalhar com o que a gente chama de mini hábitos, né? Então, vamos pegar um mini hábito. Então, por exemplo, como é que hoje você organiza os dados da sua clínica, os dados de atendimento dos seus pacientes? Como é que você avalia os seus pacientes? Ah, não, Thiago, eu tenho uma fichinha de papel, né, onde eu vou anotando ali e vou fazendo esse fichamento. Bom, papel hoje para análise de dados é muito complicado, porque você teria que pegar todos esses prontuários de papel, depois digitalizar isso numa planilha ou em algum arquivo. Então, uma mudança simples. Bom, para eu analisar, estudar, quantificar esses dados no futuro, eu tenho que, então, informatizar o meu prontuário ou minhas avaliações. Então, isso é um mini hábito. Então, nós vamos começar, às vezes, se você tem secretário ou não, você falou assim, ó, nós vamos fazer a primeira mudança, nós vamos fazer a transição das minhas avaliações para prontuários, por exemplo, físicos para digitais. Isso já é uma grande mudança, né? Então, você já começa com mini hábitos, com pequenas mudanças. Criar rotina, por exemplo, da sua secretária, já coletar todos os dados que você quer saber a respeito do seu paciente. Ah, ela não fazia isso. Então, beleza. Então, vamos introduzir esse pequeno mini hábito. E à medida que você vai introduzindo diversos pequenos hábitos, lá na frente você já vai estar conseguindo fazer um movimento ou uma grande mudança de hábitos e rotinas na sua clínica ou no seu dia a dia como fisioterapeuta. Porque a possibilidade de você pensar assim, não, eu vou ter que digitalizar, mudar, arrumar um programa, treinar minha secretária, informatizar tudo. Se você quer introduzir isso tudo de uma vez só, a possibilidade de você abandonar no meio do processo é altíssima. Então, uma grande dica é você começar com pequenas mudanças. Então, comece com pequenas mudanças, incorpore essas pequenas mudanças ou esses pequenos hábitos, porque possivelmente no futuro eles serão incorporados como grandes mudanças de hábitos, né, Diogo? Talvez essa seja, assim, eu acho que da live de hoje a dica mais forte, essa e você ter o objetivo claro, né? Por que isso? Então o Thiago falou, vou mensurar tal. Se você não tiver o objetivo claro em relação para que você está medindo, você também vai desistir, né? Então eu acho assim, ter o objetivo claro e começar com mini hábitos, a chance de dar errado é muito pequena, Por quê? Porque você sabe onde você quer chegar. E o que é um mini hábito, né, Thiago? É uma mudança tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena que o seu cérebro nem vai perceber. Você está enganando o seu cérebro. Ele nem está percebendo que você está mudando alguma coisa na rotina. Só que você está. Só que ele não percebe. Então, por exemplo, eu acho que uma das grandes coisas da gente, né, um grande diferencial é você ter algumas habilidades empreendedoras. Então, vamos já, putz, cara, tem um monte de livro que eu quero ler, tem, sei lá, centenas de autores aí que eu gosto, eu quero ler. Se você for começar a fazer, não, vou ler um livro por mês, você não vai ler. Seu cérebro vai te boicotar, né? Então, o que você vai fazer? Cara, eu vou ler 3 folhas por dia. Cara, 3 folhas você não gasta nem 5 minutos, né? Começa com 3. Daqui a pouco, cara, você vai ver, seu cérebro já acostuma. Aquilo já vai virar uma rotina, vai virar um hábito. Aí você já começa a ler 5, 10, 15. Daqui a pouco você está lendo um livro por semana, se brincar. Mas por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso tão devagar, tão gradativamente, que o seu cérebro não vai perceber a mudança. E aí ele não vai te boicotar. Então isso é fisiológico, né? Então o que é um mini hábito? É justamente você não dar aquele impacto no cérebro. Você não vai falar assim, opa, vou mudar isso aqui, porque o seu cérebro vai te boicotar. O que você vai fazer? Introduz uma coisa pequena, né? Eu costumo até passar mini hábitos para os meus pacientes. Então, eu falo assim, olha, começa com uma coisinha mínima que não dá para você, não tem chance de você não dar conta de fazer, né? Então, inclusive no livro eles falam de mini hábitos, né? Você quer correr 10 quilômetros, seu objetivo é correr 10 quilômetros, cara, começa dando uma volta no quarteirão, né? Vai dar uma volta, depois dá 2, corre 1 quilômetro, 2,
Não adianta você querer fazer uma coisa grande que o seu cérebro vai boicotar, Tá. né? Então, eu acho que a grande sacada mesmo da gente criar esses hábitos vencedores e que vai levar a gente para frente, né? Primeiro, é saber o objetivo e segundo, começar com coisa bem pequena. E aí, E quando o você vai ver, objetivo cara, tem que você já ter tá... uma boa recompensa, né? Ou uma recompensa clara, né, Diogo? Ah, eu vou Sim, criar um nicho, vou fortalecer esse nicho, vou investir nesse nicho. Qual é a recompensa disso? Né? O que você quer com isso? Não adianta você querer instalar um hábito que tem um objetivo, mas não tem recompensa. Se não tiver recompensa, o seu cérebro vai vencer a todo momento. E a recompensa ela tem que ser constantemente recordada, porque isso está atrelado à motivação da mudança de hábito. Que aí é um ponto muito importante, o que eu vejo que é a motivação. Então, se você tem o objetivo estabelecido, né? Ele tem uma recompensa para você importante, clara, efetiva e afetiva. É importante falar que ela tem que ser afetiva também, você tentar trabalhar isso de forma constante, a sua motivação. Porque, como você falou, né, Diogo? A todo momento, seu cérebro vai tentar vencer. E se você não tiver a todo momento. motivação a seu favor, você vai desistir. Exatamente. E às vezes você pode introduzir, né? Vamos pensar o seguinte: seu objetivo lá a longo prazo é, cara, eu quero ter uma casa num condomínio fechado, eu quero ter uma. Enfim, não importa. Né? Pode ser um objetivo grande ou pequeno, né? Não tem importância. Mas como às vezes está mais longe, você vai ficar, às vezes, meio que frustrado, você vai desmotivar. Então, às vezes, começa com um objetivo menor, que a gente falou de mini hábitos, né? Então, bom, eu vou começar, eu quero ver se eu consigo aumentar o meu ticket médio da minha sessão, vou cobrar um pouquinho mais, para eu poder trabalhar quarta-feira à noite, eu não vou trabalhar, né? Eu quero ter a quarta à noite livre, por exemplo, para eu poder jogar bola com meus amigos, para eu poder ir no cinema com a minha esposa, para eu poder fazer... Então, isso é um objetivo a curto prazo. Está até relacionado com as metas SMART, né? Que era o outro tópico que a gente ia falar aqui. Então, assim, faz alguma coisa que seja mensurável no curto prazo, né? E aí você conseguiu atingir aquele hábito, atingiu aquele, né, o hábito mesmo, né? Aquela rotina, aquele hábito, Tá? aquela mudança, você tem que se premiar, né? Então, assim, Sim. vai lá, sai à noite, vai naquele restaurante que você queria ir, faz aquele churrasco que você queria fazer, vai no cinema, faz a viagem que você queria, enfim. Por quê? Isso é um reforço positivo, isso também é cerebral, né? Então, lá, né, Pavlov e os pesquisadores antigos faziam isso, né? Dar reforço positivo. É a mesma coisa do biscoitinho pro cachorrinho, né? Ele faz um negocinho lá, dá um Dá biscoitinho. recompensa É para isso. ele. Recompensa, isso reforça um hábito, né? Então, eu acho importante, porque senão fica só aquele negócio. Não, um dia eu vou ter uma coisa, um dia eu vou ter isso, um dia esse dia nunca chega, a pessoa desiste, né? Tá. Então, precisa ter esses objetivos e essas recompensas no curto prazo também. Aham. Bom, a gente está chegando aí próximo do final, Diogo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica a esse tema ou outro tema que a gente está falando, porque hoje o nosso tema era bem pontual, bem específico, né? Essas dicas são as principais dicas que a gente queria deixar a respeito aí de mudanças de hábitos, instalar esses hábitos que vão te fazer e te auxiliar a mudar o processo, por exemplo, dentro da sua gestão, dentro do empreendedorismo, na, na fisioterapia. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né? Engasgado aí. Uma coisa, Thiago, e eu queria falar aqui também, por exemplo, para o pessoal já começar, né? Eu acho que, vamos pensar assim, a gente sempre, no final, a gente sempre dá umas dicas para o pessoal começar amanhã, né? Então, eu acho assim, um hábito que foi muito importante para mim, eu acho que foi para você também, e todos os grandes empreendedores que a gente vê faz isso, é usar agenda para planejar o dia. Então, assim, você não vai acordar amanhã e falar assim, o que eu tenho que fazer hoje? Não, você sempre vai planejar. Eu costumo fazer meu planejamento semanal no domingo à noite, mas cada um tem um jeito de fazer. Mas assim,
na pior das hipóteses, planeja o dia seguinte, né? Então, por exemplo, hoje à noite você senta, pega a agendinha do Google, pega a agendinha do iPhone, tem jeito de você programar tudo ali, coloca os seus horários, o horário dos seus pacientes, você vai ver que tem espaço entre eles. Então, muita gente fala assim, ó, eu nunca tenho espaço, nunca tenho tempo para fazer nada, né? Joga lá, coloca naquela agendinha do Google, que é uma coisa visual, na agenda do iPhone, coloca lá os quadradinhos coloridos, você vai ver o tanto de janela, o tanto de espaço em um dia que você tem, né? Então, assim, você vai ter muito tempo para você introduzir algumas coisas. Ah, então, ó, tô vendo aqui que entra um paciente ou outro, eu tenho meia hora. Pô, meia hora dá para eu ler um capítulo de um livro, dá para eu ler um artigo, dá para eu buscar, fazer um contato com um médico, dá para, entendeu? Então, assim, eu acho que o uso de agenda para planejamento é um hábito que a gente pode começar hoje, né? Então, assim, Sim. já planeja a semana aí, né? Coloca o que é importante para vocês fazerem durante a semana. O que sobrar espaço, vocês vão encaixando com algumas outras coisas, mas não deixa começar o dia e falar assim, ah, vamos ver o que eu vou fazer hoje, o que tem para hoje. É. É a maior fria que existe, E a tá? gente É a maior esquece, né, fria. Diogo? Esquece e aí tem que fazer, às vezes, uma coisa mais importante, você está fazendo outra. Então, assim, vai criar rotina, coloca a prática primeiro, o que é importante, depois você coloca as outras coisas. Aham. Até uma dica que eu daria, eu comecei a usar há um tempo atrás, já tem algumas semanas, chama Workplace. Ele é uma ferramenta do Facebook. É um local que você consegue, é parecido com aquele que a gente usa também. Eu e o Diogo temos um que a gente usa em comum, que é o Trello. Então, às vezes, você quer inserir sua secretária, inserir outros membros da sua equipe, e você organiza as funções, as atividades e compartilha isso com todo mundo, estabelece metas, datas para serem alcançadas. Eu estou usando um pessoalmente, que é o Workplace. Eu tenho um que eu uso com o Joe, que é o Trello, em algumas coisas que a gente tem feito juntos, né? Porque isso você consegue, por exemplo, lembrar, agendar, delegar algumas funções para as equipes que vocês estão envolvidas ou até mesmo para você. Fala, eu tenho que lembrar de fazer isso, eu vou botar tal data, né? Então, estabelecer isso como uma rotina, um hábito, já deixa essa página aberta no seu computador. Então, todo dia que você vai ali, você vai olhar para ela, né? E aí você vai sempre alimentando. Você finalizou, realizou, e você dá um ticketzinho, fala, tá finalizado. Então, qual que é o próximo passo? Então, isso auxilia também nesse estabelecimento de hábitos aí. O Thiago fez aqui algumas perguntas, Diogo, mas esse planejamento da semana já não estaria dentro da rotina? Não sei se eu entendi muito bem a Então, pergunta. não, na verdade, é o seguinte, é o planejamento, é a ideia de planejar, né? Porque tem gente que não planeja, né? Então, assim, é planejar a sua rotina. E a rotina, por exemplo, vai ter gente que vai falar assim, olha, você pode, no fim de semana tal, ou no mês que vem, tem um evento. Se você não anotou, se você não tem esse hábito de planejar, se você não anotou o que você tem nessa semana, você vai falar assim, não, beleza, vou fazer, eu vou pegar isso, eu participo dessa palestra, eu participo desse evento. Então, assim, se Aham. você... Aí você vai ver se você tinha outra coisa junto naquele mesmo dia, ou apareceu uma coisa mais importante, enfim. Então, na verdade, é você criar o hábito de planejar a rotina, de planejar a sua semana. Então, assim, coloca já os pacientes que já são fixos, aqueles horários, já coloca compromissos fixos, né? Pô, toda terça-feira, 8 horas, a gente tem live aqui, né? Então, assim, tudo isso já vai ficar fixo lá. Para a gente tentar encaixar as outras. Cortando. Tá cortando seu áudio.
Aí. Voltei. Estão me ouvindo? Você tá longe do seu modem aí? Não, estou perto. Está aqui do lado. Acho que a internet aqui está meio ruim hoje. Mas assim, é planejar a rotina, né? Então, cada vez que a gente planeja, a gente consegue aproveitar mais o tempo, né? O nosso tempo vai render mais. Então, a gente vai fazer muito mais coisas em menos tempo. Por quê? Porque já está tudo planejado, né? Então, fica muito mais Aham. fácil, né? E evita que a gente também fica... Uma outra coisa que o cérebro boicota é, às vezes, a gente tem que fazer uma coisa e fica tentando lembrar toda hora. Ah, aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. O cérebro vai gastando energia, vai gastando, daqui a pouco, cara... Eu falo assim, não, esquece isso aí, porque não vai, você não vai fazer, né? Então, você Aham. deixa na agenda tudo planejadinho, você acorda de manhã, primeira coisa que você faz, olha a sua agenda, vê o que você tem para fazer e vamos embora, não tem erro, né? Isso facilita Beleza. muito a vida, experiência própria. É. Bom, eu acho que era isso, né, Joe, que a gente tinha para falar, né? A gente abordou. Se tiver mais alguma pergunta aí de alguém, depois, né, dê uma olhada nessa Acabou que, ferramenta. Vocês têm um... Oi? tô olhando as perguntas aqui, eu acho que acabou que a gente É. respondeu todas, né? Então, existem ferramentas para auxiliarem hoje estabelecimento de hábitos e rotinas aí de trabalho, né? E eu recomendo bastante, principalmente quem tem muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu escuto muito falar, ah, Thiago, não sei como é que você dá conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, assim, até um determinado ponto a cabeça ajuda. Chega num determinado ponto que você realmente tem que usar ali algumas coisas para te auxiliar, né? Para te lembrar. É o que o Diogo falou. Chega no momento que a própria mente ela te boicota e às vezes você inconscientemente não percebe isso, né? Então, joguem aí na internet Trello ou esse que eu tenho usado, que é o Workplace, que eu acho bem legal, que tem como você criar diferentes também estabelecimentos de trabalho, né? E isso auxilia bastante a comunicação, o estabelecimento de metas, é bem legal, dá para auxiliar bastante, né? Isso aí, Fechou? beleza. Fechou. Isso aí, Então, valeu, pessoal. pessoal. Boa noite a Obrigado pela todos presença de todo mundo, pela participação, foi ótimo. e até terça que vem. Até terça. Valeu, Um Thiago. abraço, Jogão. Tchau, tchau. Um abraço.